Olá, meu nome é Natália e hoje eu vou apresentar o trabalho de conclusão de curso, que consiste em técnicas de síntese de dados para treinar modelos preditivos na área de saúde. Ao explorarmos o potencial da inteligência artificial na área de saúde, deparamos com um cenário repleto de vantagens transformadoras. A aplicação de algoritmos de machine learning e outras formas de inteligência artificial é capaz de aprimorar diagnósticos e revolucionar tratamentos de pacientes. Através da capacidade de processar grandes volumes de dados clínicos e identificar padrões complexos, é possível oferecer cuidados de saúde de forma mais personalizada, impulsionando os avanços da pesquisa médica e descoberta de novas terapias. Outro benefício é a utilização de algoritmos de machine learning treinados para prever a probabilidade de uma pessoa desenvolver certas condições de saúde com base em fatores de riscos individuais, o que permite intervenções preventivas mais eficazes e personalizadas. Nesse contexto, vale destacar um bom exemplo de aplicabilidade de modelos de machine learning no combate ao câncer. No processamento de dados clínicos, é possível revelar padrões ocultos que possibilitam diagnósticos precoces de câncer. Ao detectar o câncer com antecedência, é possível aumentar significativamente as chances de se obter o tratamento bem-sucedido. A técnica consiste em analisar o sequenciamento do genoma, identificando biomarcadores específicos e revelando grupos de risco. No caso específico do diagnóstico de câncer de mama, essa tecnologia pode ser empregada para avaliar automaticamente exames de imagem. Essa análise contínua permite a detecção do volume de tecido denso na mama de um paciente, garantindo uma identificação mais precisa e uma aplicação consistente dos protocolos de triagem. Existem alguns desafios no acesso aos dados clínicos. Primeiramente, na obtenção de insights a partir de dados em grande escala, que possuem complexidade em sua estrutura. Os sistemas de saúde padrão acumulam volumes considerável de informações de diversas fontes, exemplo, de dados relacionados a procedimentos cirúrgicos, acompanhamento pós-cirúrgicos, provém de sistemas de informações hospitalares. Esses registros eletrônicos de pacientes internados, cada fonte possui um formato distinto, tornando a organização e análise desses dados um grande desafio. Além da complexidade na estrutura dos dados, uma das principais dificuldades está relacionada à confidencialidade dos dados. A maioria dos conjuntos de dados que contêm informações de saúde que não estão prontamente disponíveis, devido à proteção rigorosa dos dados, em conformidade com regulamentações, já que se trata de dados sensíveis. Essa proteção de dados impacta diretamente na capacidade de compartilhar informações e colaborar de maneira eficaz para avançar na pesquisa médica e inovação de treinamentos de modelos, onde o volume de dados tipicamente disponíveis é muitas vezes insuficiente para a aplicação de modelagens e técnicas de análise que exigem acesso a um grande volume de informações. E isso dificulta o desenvolvimento de modelos preditivos eficazes na área de saúde. Atualmente, há um banco de dados anonimizados como o Mimic, disponível publicamente, contendo dados não identificados de pacientes internados em unidades de terapia intensiva em Boston. Para acessar essas bases, é necessário concluir um curso de treinamento oferecido pelo site, seguido pela criação de uma conta no Physionet, uma plataforma gerenciada pelo Laboratório de Fisiologia Computacional do MIT. Após a finalização desse curso, ainda é pendente uma avaliação rigorosa do solicitante dos dados e a motivação da pesquisa para permissão ao acesso. Embora esses conjuntos de dados, como o MIMIC, protejam a privacidade dos pacientes por meio de técnicas de anonimização, a utilidade dos dados pode ser impactada. Apesar de serem valiosos para pesquisas em cuidados intensivos, eles se limitam ao UTI, não proporcionando acesso ao histórico médico completo dos pacientes e, consequentemente, restringindo o escopo das análises possíveis. Dessa forma, a proposta desse trabalho consiste em explorar pelo menos duas técnicas de sintetização de dados e a anonimização de informações sensíveis, e após a sintetização, a aplicação das métricas estatísticas para avaliação de qualidade dos dados após o processo de sintetização, de forma que assegure que esses dados sintetizados sejam confiáveis e eficazes, sendo adequados para modelos de treinamento preditivos. O fluxo de trabalho consiste em treinar um modelo generativo de dados,
sintéticos usando dados reais em um ambiente seguro, onde os dados são coletados, processados e usados para treinar o modelo do gerador e, em seguida, o modelo que não contém os dados reais é exportado para fora em um ambiente seguro para finalidades educativas e de pesquisas. Os resultados da síntese serão avaliados pelas métricas, como dito anteriormente. Um dos modelos utilizados é o CTGAN, que consiste em uma rede generativa adversarial condicional desenvolvida para a síntese de dados. Baseado na arquitetura GAN, que é composta por duas redes neurais, um gerador e um discriminador. O gerador é uma rede neural que cria dados sintéticos, enquanto o discriminador tem a função de diferenciar esses dados, os reais dos sintéticos, com o objetivo de gerar novos dados que são indistinguíveis dos dados reais. O processo de treinamento CTGAN começa com a seleção de uma amostra aleatória do conjunto de dados de treinamento. Em seguida, as informações condicionais elas são utilizadas para treinar o gerador e o discriminador, que é treinado para determinar se os dados são reais ou falsos. Durante o processo de treinamento, o CTGAN realiza iterações que são chamadas de época, para rastrear imprecisões como valores de perda, onde as redes neurais elas vão tentando minimizar a perda para cada época. O segundo modelo utilizado é o de cópula gaussiana. As cópulas são úteis em sintetizadores de dados, pois permitem modelar a dependência entre variáveis separadamente das distribuições marginais. Essa abordagem ela oferece flexibilidade na análise e modelagem de conjuntos de dados multivariados, possibilitando a captura de características de dependência sem restringir as distribuições marginais das variáveis. As métricas de avaliação de qualidade dos dados sintéticos são o KS-teste, um método estatístico utilizado para determinar se uma amostra de dados segue uma distribuição específica. Ele assume que uma lista de pontos de dados ela pode ser convertida em uma função de distribuição cumulativa. Utilizando essa diferença absoluta máxima entre duas distribuições cumulativas de funções, a gente consegue mensurar a qualidade dos dados sintéticos a partir de 1 menos a diferença máxima entre essas duas distribuições cumulativas. Então, a gente tem um score de 0 a 1, e quanto maior esse score, maior a qualidade. Essa avaliação ela é usada para dados numéricos contínuos. Já para dados categóricos, é utilizada a distância de variação total. Ela é utilizada para medir a diferença entre duas distribuições de probabilidade, e assim é possível avaliar a semelhança entre a distribuição dos dados sintéticos gerados e a distribuição dos dados reais. Então, quanto menor a distância, maior a qualidade do dado sintético. Então, para a gente ter um mesmo score de 0 a 1, a gente mensura de forma 1 menos a distância de variação total. Então, quanto maior o score, maior a qualidade. Em seguida, foi utilizado a análise de componentes principais PCA, que é uma técnica que reduz a dimensionalidade de um conjunto de dados. A gente transformou as variáveis correlacionadas em componentes principais, nesse caso, em dois, né? Então, vamos ter dois eixos coordenados nos quais os dados vão ser projetados. E aí a eficácia do PCA ela é avaliada observando como os dados sintéticos eles se distribuem nos componentes principais, indicando se capturam similaridade de distribuição entre essas dimensões, comparado com os dados reais. Utilizaremos a análise de componentes principais também para estimar a densidade de probabilidade dos dados reais e dos dados sintéticos após a redução para duas dimensões através da densidade de kernel, que se baseia na colocação de um kernel gaussiano que atribui pesos decrescentes aos pontos de dados à medida que eles se afastam de um ponto central, resultando em uma suavização em torno desse ponto. Comparar as densidades de kernel entre os dados reais e sintéticos, ela permite avaliar a similaridade ou dissimilaridade entre distribuições de probabilidade dos dois conjuntos de dados. Em seguida, para metrificar a similaridade, é aplicada a distância de JSD, que é calculada com base nessas densidades. Então, quanto menor essa distância, maior próximo dos dados sintéticos eles se encontram dos dados reais. O score de similaridade utilizando a distância de JSD, vamos medir 1 menos a distância de JSD. Então, quanto maior o score, maior a similaridade.
A partir dos resultados obtidos dessas métricas, é possível concluir que a capacidade do modelo de cópula gaussiana obtém melhores índices de score entre 0 e 1 das métricas utilizadas comparado com o modelo CTGAN. A média de score dos testes KS-TVD de todas as colunas é de 0,95 utilizando cópula gaussiana, enquanto para base sintética utilizando CTGAN é 0,88. Já ao comparar a análise visual da redução dos componentes em duas dimensões dos dados sintéticos e reais, notamos uma distribuição dos dados sintéticos mais próximas dos reais no modelo CTGAN. Aqui no gráfico, em azul são os dados reais e em vermelho os dados sintetizados. No score de distância de densidade de kernel, o método de cópula gaussiana ficou com 0,694 e o CTGAN com 0,687. A única avaliação de resultados onde a base sintética resultante do método CTGAN foi mais favorável foi na análise visual de redução dos componentes em duas dimensões de dados sintéticos e reais.